Olá, amigos, bem-vindos de volta. Feliz segunda-feira. Hoje eu tenho que relatar sobre dois tópicos que são dolorosos para relatar, então eu quero colocá-los em primeiro lugar. Em nome da verdade, temos que falar sobre isso. Começarei com a organista Olena Kohut. Essa é ela bem aqui. Ela está tocando um órgão bem aqui. Houve um ataque em Sumy Oblast, no centro da cidade de Sumy, na Ucrânia. Os russos atacaram com 2 mísseis Iskander com alguns minutos de intervalo e houve mais de 30 vítimas civis, mais de 30 civis mortos e mais de 100. Nos números recentes, na verdade, 110 feridos, além desses 30 feridos, 30 mortos, e uma das vítimas foi a Olena, que estava tocando órgão para nós. Olena Kohut, integrante da banda do Teatro Nacional de Sumy e ótima organista, foi morta por um míssil russo hoje. Meus pêsames a todos que amavam a Olena, não sei quanto posso revelar. Tudo aconteceu ontem, há muitos vídeos sobre isso. Aqui estão uma mãe e filha, e era o centro da cidade. Não havia objetos militares por perto. Era uma área totalmente civil. Não há justificativa para isso de maneira alguma. Você não pode justificar isso. É um ataque terrorista, não vou me aprofundar muito nisso, você pode ir e procurar informações sobre este ataque. Aconteceu ontem, domingo, centro da cidade de Sumy, ataque de míssil russo Iskander. Vá e procure, por favor. O segundo tópico é o piloto ucraniano de F-16 Pavlo Ivanov, morto durante uma missão de combate. Agora ele é o segundo piloto de F-16 na Ucrânia a ser morto desde que os F-16 foram recebidos. Ele tinha 26 anos e foi morto durante um serviço de combate. Está sendo relatado agora, são rumores, não sabemos, que os russos lançaram 3 salvas de mísseis antiaéreos da planta de mísseis antiaéreos S-400. Sistema de defesa. E as 2 primeiras dessas salvas, o F-16, o piloto conseguiu evitar, mas a terceira atingiu o avião. E o avião foi destruído e Pablo foi morto. Ivan foi postumamente premiado com o título de Herói da Ucrânia. Tudo bem, meus amigos, esses foram os 2 tópicos que são dolorosos de discutir. Agora vou prosseguir e relatar sobre as batalhas diárias e os acontecimentos da guerra na Ucrânia. Começaremos pelas perdas russas, pois elas nos revelam uma história. Não a história completa, eles nos dão um vislumbre de uma história do que está acontecendo na frente. Por exemplo, 1.310 baixas, das quais 1/3 são geralmente perdas como QIAs, o resto são feridos e desaparecidos. A Rússia pode recrutar cerca de 1.000 soldados para o exército por dia. Em toda a Rússia, que prende e tudo mais, vamos analisar algumas prisões mais tarde, então 313 significa que seus números estão diminuindo muito lentamente. Algumas dessas tropas, claro, serão enviadas de volta para a frente depois que suas lesões melhorarem. 19 tanques, 42 veículos blindados de transporte de tropas, 59 sistemas de artilharia, 179 veículos e tanques de combustível. Como mencionei, a maioria dos ataques russos agora em Kursk e Belgorod, em Bakrovsk, são feitos com esses veículos que você pode ver. 179 pucancas perdidos, ATVs, scooters elétricos, todas essas coisas. Também trarei um exemplo. Temos informações, temos as estatísticas de que a Rússia pode produzir cerca de 150 peças de artilharia por mês. Não estamos falando de morteiros, estamos falando de obuseiros autopropulsados e obuseiros rebocados, maiores que 81, maiores que morteiros, 150 por mês. Bem, aqui 59 por dia são destruídos, então eles estão queimando seus estoques soviéticos extremamente rápido, mas também Zelensky saiu com informações sobre as perdas da Ucrânia. Agora, a perda da Ucrânia não tem um gráfico semelhante ao que temos com as perdas da Rússia, mas Zelensky disse esse número e eu acredito nele e vou explicar por que acredito. A Rússia matou até 100.000 soldados ucranianos, 13.000 civis e mais de 600 crianças durante os 3 anos de guerra em grande escala, disse Zelensky. Por que eu digo isso? Porque a Ucrânia tem sido o lado defensor, a Rússia tem sido o lado ofensivo. Qualquer tipo de números de perdas, os números de perdas russas estão perto de 1 milhão agora. A regra é simples, sempre foi o caso, de que o atacante perde mais ou menos 3 vezes mais homens do que o lado defensor, e as perdas fazem sentido com isso, porque desse 1 milhão,
Os Killed in Action S russos devem ser cerca de 300 mil, um pouco mais. O resto são desaparecidos, feridos, basicamente todos os outros. Então, se Zelensky afirma aqui que 100 mil soldados ucranianos foram killed in action em meus olhos, em meu entendimento como um soldado de infantaria, isso corresponde ao lado defensor, 3 anos, 3 vezes menos perdas do que a Rússia, e você pode então obter o número de feridos ucranianos, alguns deles já retornaram à frente. Cerca de 300 a 400 mil, o que faz sentido ao todo, baixas militares ucranianas, feridos mais caiás, 500.000, eu acredito nesses números. Meus amigos, Trump desencadeou uma guerra comercial sem precedentes. O dono das casas de notícias impulsiona sua própria agenda através da redação, por exemplo. É por isso que eu trago para vocês o Ground News, o principal site de comparação de notícias do mundo, e é uma ótima ferramenta que eu uso. A União Europeia se prepara para contramedidas contra os Estados Unidos da América, conforme detalhes da cobertura à direita. Aqui você pode ver a distribuição tendenciosa logo abaixo, visualizando onde essas casas de notícias e páginas de notícias estão com sua posição política. Temos a factualidade bem aqui, que eu chamaria de a mais importante de todas. Claro que temos a aba de propriedade que mostra muito bem e visualmente quem é o dono e qual pode ser a sua agenda. Agora aqui podemos ver todos os artigos e é muito interessante ver onde a redação deles difere título por título, site de notícias para site de notícias. Você pode ver isso bem aqui comparado um ao outro. Por exemplo, temos o conglomerado de mídia NOS, ele imediatamente te diz que é um conglomerado de mídia. Temos a alta factualidade local 80. Essas coisas são muito importantes. Se você escolhe com o que preencher sua mente, tem que ser alta factualidade, tem que ser central. Todas essas ferramentas são muito facilmente acessíveis para você e por tempo limitado você pode obter o mesmo plano que eu uso por quase metade do preço. Basta ir para ground.news.com ou escanear o código Quick Response na tela para obter o plano Vantage de acesso ilimitado por apenas $5 por mês ou presenteá-lo para alguém que você conhece e ter conversas mais informadas. Destaque narrativas unilaterais e tenha conversas mais aprofundadas sobre as histórias que moldam nosso mundo. Eu só promovo marcas que eu avalio e acho que você vai achar o Ground News tão valioso quanto eu acho. Obrigado, Ground News, por patrocinar o vídeo de hoje. Amigos, uma das primeiras armas lendárias enviadas para a Ucrânia antes da grande invasão foram os Javelins, enviados pela Estônia e Estados Unidos da América. Eu sei que a Estônia foi um dos primeiros países a enviar armas. Enviamos pistolas Makarov, não muitas, e também Javelins antes da invasão russa em 2022. Bem, eles ainda estão fazendo seus milagres na frente e nós não assistimos a isso porque é muito repetitivo, mas eu só quero manter isso em seu foco para apenas reconhecer que o Javelin é um sistema de armas maravilhoso e ele funciona com mais de 90% de eficácia. De eficiência na frente. Esta é a 141ª Brigada mecanizada fazendo seus milagres. Vamos assistir ao vídeo inteiro. Esta é uma animação, eu sei, mas é realmente um tanque russo real que há 2 dias atravessou a terra de ninguém a toda velocidade para as posições ucranianas disparando seu canhão principal na época e a tropa ucraniana disparou seu míssil Javelin. Podemos ver isso no drone, também o tanque está... Boom! E o Javelin conectou, menos o tanque que está queimando lindamente. Lindamente, que belo fogo, eu adoraria me aquecer ao lado dele. A 171ª Brigada Mecanizada fez isso, parabéns a eles. Agora aqui podemos ver um drone com visão térmica vendo a equipagem Dunka, que significa tripulação do tanque, e eles estão recebendo um presente do drone vampiro ucraniano. Agora eles viraram carne moída, se transformaram em bons russos. Apenas para ilustrar, o Javelin ainda está fazendo um trabalho maravilhoso. Alguns sistemas de armas se mostraram um pouco obsoletos. Alguns equipamentos já existentes, mesmo que mal desenvolvidos, não precisam ser redesenvolvidos, como o Switchblade. Mas não é o caso do Javelin. Eles funcionaram muito bem ontem. Recebemos este vídeo FBV do lado ucraniano, é em Kursk, a propósito. As tropas ucranianas ainda estão em Kursk, elas controlam algumas áreas de fronteira. Estamos falando de menos de alguns quilômetros quadrados, áreas de fronteira muito pequenas. Por que eles estão lá? Porque Putin está obcecado em expulsar os ucranianos e ele apenas envia mais e mais tropas para libertar esses poucos 100 metros quadrados.
Bem, temos este obus Coxon norte-coreano. É uma fera, quero dizer, são 170 milímetros, 1989, canhão autopropulsado. Eles não são os mais precisos, mas são autopropulsados, o que significa que fazem o trabalho muito melhor do que obuses rebocados. E a Coreia do Norte está enviando esses para a Rússia, eles causam muito dano se tiverem munição para disparar. Então, a Ucrânia está caçando eles agora. Nós pulamos para a Rússia, pessoal. Também há acertos na Rússia. Aeródromo de Engels, você já ouviu esse nome tantas vezes? Desculpe, eu tenho certeza que você está quase enjoado dele, mas sempre que há fumaça espontânea e combustão na Rússia, eu tenho que mostrar para você. Este é um incêndio no aeródromo de Engels, filmado, claro, por civis russos, porque eles adoram filmar todo esse tipo de coisa e eu adoro assistir. Então continue assim, civis russos, algo está queimando. Agora nós não sabemos o que é porque os ucranianos realmente não relataram muito sobre isso, mas este é o aeródromo de Engels. Os russos estão alegando que é um combustível que vazou no asfalto do aeródromo, que então se incendiou, ninguém sabe como, espontaneamente, certo? Sim, é o descuido com o fumo. Eu estou te dizendo, é realmente um problema dentro do exército russo. Novamente, outra vista, eu adoro quando o aeródromo de Engels está pegando fogo. Eu adoro. Sabe por quê? Porque é lá que os bombardeiros russos decolam para bombardear a linha de frente ucraniana com bombas planadoras e também cidades ucranianas com mísseis. De acordo com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, o incêndio na base aérea de Engels, em Saratov, Rússia, está perto do que parece ser um local de armazenamento de munição nuclear russa. Aqui está o incêndio e aqui está o local de armazenamento. Este é o aeródromo bem aqui, esta é a cidade. Claro, então o incêndio está realmente um pouco longe do aeródromo. Como eu disse, não temos informações, apenas temos vídeos de civis sobre isso, mas sim, há um local de armazenamento nuclear bem ao lado, então você nunca sabe, um desses incêndios, um desses incidentes na Rússia pode se transformar em algo enorme. Quero dizer, Chernobyl não existia, de acordo com os oficiais soviéticos, até 2 semanas depois, um pouco mais tarde, os relatórios vieram da Suécia, Noruega, Dinamarca, em todo lugar. Que diabos está acontecendo? Estamos percebendo coisas, então se algo acontecesse, acho que os europeus seriam os primeiros a dizer: ei, o que está acontecendo agora? Eu quero te contar um pouco de uma história humana. Preciso fazer isso. Não posso apenas relatar perdas militares e batalhas como um robô. Eu sempre tenho que trazer o fato de que os ucranianos que estão lutando são humanos como você e eu. A operadora de drones Ala, que serve na Brigada Kijak e é mãe de 5 filhos, aliás, isso por si só é um elogio, recebeu uma mensagem tocante de sua família. Ela vai ser avó e vamos ver qual é o eu, quero dizer. Eu vou ser honesto. É uma revelação de gênero. Então, na frente, qual vai ser o gênero de sua neta? Eu acabei de dizer, oh meu Deus, fui eu quem estragou uma festa de revelação de gênero. Na frente eu sinto muito, eu fiz bem. É um rosa, você sabe, Sim, me desculpe, mas sim, ela acabou de se tornar avó, uma muito jovem. Então eu quero dizer parabéns e eu só quero mostrar para vocês que eles são pessoas, são mães e avós, assim como todo mundo no resto do mundo. Não é em algum outro lugar do mundo onde as pessoas estão lutando e não tem nada em comum conosco, assim como você. E bem, meus amigos, agora vamos para Belgorod, porque os ucranianos se retiraram de Kursk e eles imediatamente entraram em Belgorod. Agora estou aqui. Eles tomaram a aldeia de Demidovka, como mostrado na tela. Houve batalhas de reconhecimento nela no dia 23. Lembro-me do dia 24, mas agora eles controlam o terreno aqui, não é nada mais, é uma área de 1 a 2 quilômetros quadrados. É uma área muito pequena, mas, como mencionei, Putin e a liderança russa estão muito obcecados em ter todo o terreno, controlando todo o terreno, antes que qualquer tipo de paz possa ser mencionado, sabe, terreno da principal pátria russa, seja lá o que for. Então, é isso que os ucranianos estão fazendo, né? Os principais elementos parecem estar aqui, sabe, neste vídeo, quando eles atravessaram as barreiras antitanque e o ladrão de dragões, é um vídeo lindo, 225º Regimento de Assalto para a 47ª, 17ª Brigada Mecanizada. A 47ª Brigada é semi-elite por ter sido uma das primeiras totalmente equipadas com tecnologia ocidental. Eu gosto da 17ª Brigada Mecanizada Pesada. A 141ª Brigada destruiu o obus Coxon norte-coreano que acabamos de ver.
E a 201ª Brigada de Mísseis Antiaéreo também temos unidades das 80, 80 e 2,95 Brigadas de Aerossol. Vimos algumas unidades dessas brigadas, não as brigadas inteiras. Mas o fato é que essas brigades são novamente brigadas semi-elite de aerossol na Rússia e na Ucrânia, o que significa que eles têm equipamentos melhores, melhor treinamento, são simplesmente melhores soldados porque receberam mais atenção e mais recursos. São a 80ª e a 82ª Brigada, eu dei carros para ambas. Elas são maravilhosas e algumas dessas unidades estão agora em Demidovka, Belgorod. Os caras disseram que eu não podia compartilhar essa informação. Meus amigos, essa é uma informação pública, isso é análise de inteligência de fonte aberta, o que significa... É de código aberto, é público para todos falarem e discutirem. Há também a Companhia de Guardas da Brigada de Aviação Tática 299 da Força Aérea. Por que estou te contando tudo isso? Não são apenas números para você, é realmente para ilustrar que tipo de forças a Ucrânia agora enviou para reentrar na Rússia e quão importante isso é para eles. Não é nem importante para a Ucrânia manter o Midovka 2 km² de Oblast de Belgorod. É importante porque os russos estão obcecados em limpar a grande mãe terra russa. Então eles estão enviando muitas tropas para retomar essas pequenas áreas e os ucranianos podem novamente estar em posições defensivas favoráveis contra um inimigo atacante, maximizando suas perdas. É simples assim. Você está apenas atraindo o inimigo, forçando-os a tomar um terreno estrategicamente sem importância, maximizando suas perdas. São táticas de infantaria simples com qualquer tipo de posição defensiva. Você quer forçar o inimigo para seus setores de fogo e maximizar suas perdas, não é nada mais. Vai até o nível de brigada, sim, meus amigos. Em um vídeo na última semana, não tivemos nenhum novo membro no Buy Me a Coffee e vocês reagiram muito fortemente a isso e eu sou muito grato. Então vou enviar a cada novo membro este patch. Vocês merecem. Se algumas vezes as pessoas se juntam com o marido ou com a esposa juntos, vou enviar 2 desses para vocês, só me mandem uma mensagem. E compre-me um café e ambos receberão se necessário. Agora vou massacrar alguns novos membros com minha pronúncia estoniana porque lemos como pronunciamos, então preparem-se, Ozer. Tu vitas spilka alguém, bem-vindo de volta alguém. Stefan Ries Jensen. Ri significa arroz em estoniano, então não, senhor arroz, obrigado. Freeman Ranson, obrigado a esses 5 novos integrantes e você receberá seu patch muito em breve. Escreva-me uma mensagem. Agora, meus amigos, saltamos para o Mar Báltico e saltamos para a Estônia, meu país. Como mencionei antes, eu estou fisicamente a 250 km da fronteira russa, assim como todos que vivem na Tailândia. A capital onde moro, estamos tão perto da fronteira russa. Somos um país muito pequeno e a maior fronteira terrestre que temos é com a Rússia, então é isso. Apesar de ocupar apenas 2% da costa do Mar Báltico, a Rússia tem permissão para enviar livremente o petróleo e tudo mais de São Petersburgo para Kaliningrado e depois para a Índia e para a China a partir do Mar Báltico. Por que isso é permitido quando o Mar Báltico é um lago da OTAN? Bem, não é permitido. E aqui é onde meu país, Estônia, entra e também se destaca. Estou muito feliz e muito orgulhoso em relatar isso. A Estônia deteve um petroleiro da frota sombra russa no Mar Báltico. Ocorreu há 2 dias. É o primeiro que apreendemos e prendemos. Kiwala é o nome dele. Poderia ser o nome de um estoniano muito antigo, como um homem estoniano antigo, na verdade, Kiwala. O navio Kiwala estava a caminho do porto russo de Ust-Luga, que é, você sabe, parte do sistema de portos de transporte do Mar Báltico. O tráfego marítimo nota que o Kiwala, projetado para transportar petróleo bruto, navega sob a bandeira de Djibouti. No entanto, o porta-voz de Djibouti disse que o navio não estava em seu registro, então chegamos ao ponto de por que o apreendemos. E há também um vídeo, olha só isso, a Marinha da Estônia abordando e apreendendo o navio, e levando-o para atracar na costa estoniana. Não vamos deixá-los ir antes que tudo esteja corrigido. As autoridades estonianas usaram seus direitos para realizar uma inspeção. Eles relatam que o petroleiro está sob sanções, então Djibouti negou que este petroleiro esteja sob sua bandeira, o que significa que o petroleiro está navegando sem um país de bandeira e também sem seguro. Essas 2 coisas são proibidas no Mar Báltico.
e todos ao redor do Mar Báltico estão cumprindo essas condições, isso significa que é um petroleiro da frota sombra russa. Significa que vende ilegalmente petróleo russo e traz lucros ilegais das vendas de petróleo para a Rússia, que são usados para bombardear cidades ucranianas como Sumy, com as quais começamos o vídeo. Os petroleiros constroem mísseis usando a grande receita das vendas de petróleo. Estava a caminho, se não me engano, do Oceano Índico. Sabemos que a Índia é um dos maiores compradores. Precisamos intensificar isso agora mesmo. A Estônia está aprendendo e sei que a Finlândia aprendeu o petroleiro russo no mês passado. Eles realmente o confiscaram. Agora faz parte de lá para tarde, né? Estou chamando, quem sou eu para fazer isso, mas estou fazendo isso, chamando a Letônia, Lituânia, Finlândia, todos que têm frotas no Mar Báltico, acabem com isso, confisquem, prendam todos os navios russos que estão quebrando as sanções, porque esse dinheiro é usado para construir esses mísseis Iskander que caíram no centro da cidade de Sumy. Eles mataram aquela organista Olena, então temos algo que podemos fazer e devemos fazer. Parabéns ao meu país, Estônia, tenho orgulho de dizer isso. Falando mais sobre a Estônia, isso foi realmente postado pelo cara que edita esses vídeos e é maravilhoso porque realmente me sinto um pouco orgulhoso do meu país. Somos um país pequeno e não tememos a ameaça russa, estamos enfrentando-a. No último mês, a Estônia proibiu os russos de votar. Isso significa pessoas que têm cidadania russa na Estônia. Eles são russos, falam russo, se consideram russos, mas têm cidadania estoniana. Eles podem votar. Por isso proibimos os cidadãos russos de votar. Nós deportamos um Nick branco, você pode ver isso nesta foto. Esse cara é muito anti-Estônia e ele estava realmente provocando nas ruas, reunindo pessoas de ideias semelhantes para serem muito anti-Estônia. Aprovamos uma lei contra a influência da Igreja Ortodoxa Russa. Agora, novamente, os russos estão usando isso muito contra nós, mas estou te contando isso. Quer ouvir direto da fonte? É desse jeito. A Igreja Ortodoxa Russa não está conectada ao cristianismo de maneira alguma. É uma mão de comprimento. É um departamento do Serviço Federal de Segurança? Era um departamento do Komitet Gosdarstvenoi Bezopasnosti? É assim que é. Se você acha que estou sendo estúpido ou falando bobagens agora, então, meus amigos, há alguns livros que precisa ler. A Igreja Ortodoxa Russa não tem relação com o cristianismo. É um departamento do Serviço Federal de Segurança. Infelizmente, alguns países ocidentais ainda não compreendem isso. Portanto, proibimos e suas conexões com a Rússia devem ser cortadas imediatamente. E a cereja do bolo, prendeu um petroleiro da frota sombria russa. Maravilhoso. Estou muito feliz em relatar isso agora. Os russos estão tão irritados que o braço direito de Putin, Patrusha, podemos ver isso neste vídeo, na verdade, reagiu a isso no parlamento estoniano. Agora estão ocorrendo conversas sobre a justificativa legal para afundar navios russos que não seguem as ordens dadas a eles pelo estoniano. Guarda costeira. Ok, pare, ou precisamos prendê-lo. Se o navio ignorar o aviso, podemos abrir fogo legalmente? As conversas estão ocorrendo neste momento. Porém, Rousseff reagiu a isso com muita raiva. Ele chama isso de nojento. Quando Putin ou seus aliados mais próximos te chamam de nojento e dizem que você está fazendo coisas horríveis, você sabe que está do lado certo da história. Então, eu estou muito feliz em ver esse elogio do Sr. Petruschev de que meu país está fazendo a coisa certa. Falando sobre mares, vamos do Mar Báltico ao Mar Negro e vemos que esta é uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Mas os franceses e o Reino Unido estão aumentando a pressão sobre a Rússia e agora mostram isso com ações. As forças francesas e britânicas realizaram uma grande operação no Mar Negro Ocidental ontem. Não estamos falando apenas de algum tipo de esforço diplomático que vemos bastante da União Europeia, estamos falando de Eurofighter Typhoons e do E-2 do porta-aviões francês Charles de Gaulle, o reabastecimento em voo também aconteceu. Então eram caças ocidentais sobre o Mar Negro com um avião E-2 vigiando tudo. Esta é uma mensagem clara para os russos. Clara presença ocidental sobre o Mar Negro, e estou muito feliz em ver isso. Eu adoraria ver isso se tornar uma coisa muito regular, talvez uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana. Colocar aviões ocidentais no ar sobre o Mar Negro. Os russos não querem mostrar isso, mas eles estão realmente com medo disso. Agora, meus amigos, apenas algo muito legal, nada mais.
é apenas muito legal. Então você sabe como os russos são muito pesados em cabo de fibra óptica, drones, então ucranianos, mas ucranianos agora eu quero dizer, não é nada novo, mas você pode fazer isso. Mas primeiro vídeo que eu vi, ucranianos estão iluminando os cabos de fibra óptica, né? Então eles acendem durante a noite e você pode apenas rastreá-los até o operador do drone. Claro que o operador talvez tenha fugido dessa posição há muito tempo atrás, mas se for uma posição de operação de drone estática, então você pode apenas enviar alguns FPVs para lá. Então, potencialmente sim, você pode se conectar, se muitas linhas vão para um lugar, você pode simplesmente bombardear o inferno daquilo, então há bons usos para isso no campo de batalha e também parece muito incrível. E agora, meus amigos, este vídeo já está ficando longo, vou terminar, mas antes quero mostrar um servo para vocês. Sim, eu não estou brincando, servos na linha de frente e minas antitanque, Você sabe que não falamos sobre isso, mas os animais sofrem tanto quanto os humanos na frente de batalha. Ninguém realmente pensa neles porque são humanos, certo? Mas esses servos estão muito perto dos campos minados, minas anti-tanque e talvez também minas anti-pessoal. Então, um operador de drone ucraniano decide assustá-los apenas voando perto deles, apenas para afastá-los dos campos minados, talvez dando a eles uma nova vida, quem sabe. Eu estou apenas feliz em ver isso. Que isso está realmente sendo feito por soldados cujo principal objetivo é reconhecer e destruir os russos. Eles avistam um servo e decidem salvá-lo. Fico feliz em ver isso e quero compartilhar com todos vocês. Certo, meus amigos, é isso por hoje. Obrigado por assistir, obrigado por voltar e confiar seu tempo comigo 4 vezes por mês. Todo sábado, os membros deste canal receberão 4 vídeos extras apenas para membros. Desta vez será o protesto turco. Acesso antecipado apenas para membros. Junte-se. Custa apenas 99 centavos. Links na descrição abaixo e você recebe informações extras, análises aprofundadas que outros não veem. Você na associação. Até quarta-feira, meus amigos. Slavokrinia e tchau, tchau.